Muito bem, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, na companhia de todos. Agradeço o convite do Conselho Doutrinário do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Agradeço aos meus companheiros do CEF, do Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. E agradeço, sobretudo, aos benfeitores espirituais que inspiram constantemente os trabalhos aqui do centro dessa casa, que tão primorosamente têm orientado multidões ao longo desses 66 anos de fundação. Muito bem, eu vou pedir só para apagar aqui a luzinha aqui na frente. Eu gostaria de convidar vocês para uma reflexão assim profunda. Filosofia é reflexão, não é? Filosofia espírita, muito mais, né? E principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo atualmente, que são tempos de influências espirituais contundentes, né? Então, nós vamos passar uma série de slides para a reflexão de todos. Nós vamos pontuar alguns aspectos, tanto da filosofia quanto da filosofia espírita. Depois nós vamos passar uma sequência de reflexões também, mas com fundo musical, né, relativos à filosofia espírita da existência. E no finalzinho nós vamos passar um pequeno filme que está na internet, de uma associação chamada TED. É uma associação internacional que reúne trabalhos não só do nosso país, do Brasil, mas principalmente dos Estados Unidos e da Europa, e que faz trabalhos ligados à filantropia, ao desenvolvimento da ciência, da filosofia também, né? Mas principalmente muito consolo mesmo, porque é isso que nós estamos precisando nos tempos atuais. Concordam? Sim? Então vamos lá? Aqui é essa figura é uma pequena alegoria sobre o planeta Água. Nós vivemos um planeta Água, né? Aqui também nós temos uma imagem muito bonita que nos remete a pensar um pouquinho na nossa vida nesse planeta tão querido que acolhe a nossa atual encarnação, como muitas outras, né? Como nós já tivemos aqui. E sem dúvida nenhuma, quando nós pensamos no planeta Terra, uma certa nostalgia e um sentimento nos envolve diante de tantas dores e de tantas aflições que hoje ocupam a atenção humana, não somente aqui no nosso país, mas principalmente em outros países também. Eu estava assistindo um filme ontem por um canal da NET. Não sei se vocês já ouviram falar. O filme chama-se O Sal da Terra. Já ouviram falar desse filme? Né? Que é a história do fotógrafo Sebastião Salgado. É um fotógrafo brasileiro, conhecido internacionalmente, com trabalhos belíssimos de fotografias que ele fez ao longo da sua carreira de mais de 40 anos. Né? Sebastião Salgado tirou fotos de momentos graves da nossa humanidade. E ontem, ao assistir esse filme, ele traz a história, através da imagem, dos problemas mais afligentes da África, Ruanda, Nigéria e tantos outros. Então, a Etiópia. Então, ao assistir aquele trabalho todo, o que acontece no nosso coração? Dá um sentimento de impotência muito grande, né? Nós achamos que temos problemas, nós não temos problemas, nós temos apenas convites, porque os problemas realmente estão do outro lado do Atlântico. Mas, enfim, o que nos resta fazer é orar por aquelas criaturas tão queridas, mas que precisam tanto das nossas preces, não é? Precisam tanto das nossas vibrações. Por isso, quando as casas espíritas vibram pela paz do mundo, não é ao acaso, né? Não é ao acaso. Muito bem, vamos começar a refletir aqui. Poluição, aquecimento global, flagelos naturais, violência, seitas pseudo-religiosas extremistas, extinções em massa, corrupção, princípios ético-morais em crise. A Terra, o nosso planeta querido, pode não estar nos seus melhores dias, mas mesmo assim
ela é um oásis de calma hoje, se formos comparar com o que já aconteceu por aqui, em Priscas Eras. O desagradável hábito do planeta de se transformar no inferno de Dante, vez por outra, agora também com os tsunamis e furacões e vulcões, né? Sendo que em alguns casos o ar já se tornou irrespirável e abrasante, em outros vulcões escureceram o céu por anos, ou espessas camadas de gelo fizeram a Terra inteira virar uma cópia da Antártida, mas isso nada se compara, né? Ou mesmo comparando com o tipo de estrago que o ser humano faz hoje no nosso planeta e que levaria, por exemplo, ao aquecimento global, como um holocausto atômico, como já houve no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima e Nagasaki, né? Mas para todos os efeitos é como se o mundo já tivesse acabado várias vezes. E o resultado é desolador. 99,9% das espécies que já existiram foram extintas. Desde a antiguidade, distintas religiões e civilizações aguardam, temem ou desejam o apocalipse, né? Então, de onde vem esse fascínio? É um fascínio de civilizações antigas. Nós temos apocalipse na Babilônia, nós temos apocalipse com o judaísmo, através das profecias de Daniel, e também o Novo Testamento, o apocalipse de João. Mas a palavra apocalipse não quer dizer fim de mundo. A palavra apocalipse quer dizer revelação, né? Com referência ao apocalipse de João, eu tenho uma observação a fazer. Muito tem se comentado acerca das previsões que poderiam ocorrer com relação à nossa humanidade, não é? Então nós já tivemos previsões de que no ano 2000, na passagem do milênio, nós iríamos ter catástrofes tão imensas que talvez não terminassem. Essa destruição global foi adiada, ou melhor, foi transferida para o ano de 2012, também não aconteceu, mas agora preparem-se porque vai acontecer no ano de 2019, né? Então, então é bom que a gente comece a preparar as malas para ir embora mais cedo, porque 2019 está chegando, não é verdade? Meu Deus do céu! De onde vem esse fascínio por acabar com o planeta? O que é isso, gente? Desde quando a misericórdia divina nos encaminha a isso, não é verdade? Então, o mito é um mito da catástrofe, não é? Que se repete sucessivamente quando? Em épocas de crise, tal como essa que nós estamos vivendo no momento, né? Crise econômica, crise social, corrupção, etc. e tal, como o primeiro slide nós mostramos. O mito, portanto, nasceu de uma atitude primária diante das coisas, sem rigor racional, sem crítica pessoal, né? A reflexão, a meditação ativa, a razão crítica viriam destruir o mundo mítico e elaborar outro tipo de explicação, a filosófica. Então, o mito, que era uma parte da explicação que o ser humano poderia dar com relação aos fenômenos que ocorriam à sua volta, daí o mito dos deuses do Olimpo, que cada um deles representa uma divindade, um símbolo do herói, do guerreiro, do mártir e tudo mais. Então, toda essa mitologia, não só grega, mas a mitologia nórdica, a mitologia de todos os povos antigos, eram leituras que aquela humanidade fazia daquele momento existencial, né? E o mito da catástrofe está constantemente presente nessas culturas antigas. Um desses mitos é o final dos tempos, que Noé apresenta, né? Junto aos seus familiares. A história de Noé consta da Bíblia, né? A reunião que ele faz dos pares dos animais, para que possa ser preservada parte da natureza, já que Deus, absolutamente insatisfeito com a humanidade, resolveu destruí-la. Mas isso faz parte do mito, e me parece que agora querem trazer esse mito de volta. Portanto, é uma linguagem mitológica que não tem lógica nem cabimento trazer isso agora, né? Nós já estamos num momento filosófico, nós estamos num momento onde a ciência responde às nossas dúvidas, alicerçada pela filosofia, e principalmente a filosofia espírita. Então, digamos assim,
que as pessoas que acreditam no mito são aquelas que estão lá no fundo da caverna. Conhecem essa alegoria aqui? Alguém já viu em algum lugar? Isso aqui faz parte do mito da caverna, não é isso? Da alegoria da caverna. Está no livro A República de Platão. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele é um símbolo para dizer que aquilo que parece para nós que é realidade, nada mais é do que, ou nada mais são, as pseudo-verdades e realidades, do que sombras de uma caverna na qual nós podemos estar imersos, né? Na verdade, quando nós nos atrevemos a sair fora da caverna e ver aqui a verdade como ela está, e não aquilo que as pessoas querem que a gente veja, então nós vemos que a verdade é translúcida, é clara, é iluminada, e nada tem a ver com aquilo que as pessoas queriam que nós acreditássemos. Esse mito, essa alegoria pode ser aplicada em todos os momentos da nossa vida, né? Para todas as explicações que nós precisamos simbolizar, né? Muito bem, influências espirituais, obsessões individuais, obsessões coletivas, vampirismo ou vampirismos, apocalipses, falsas profecias e pseudo-sabedorias. Esse é o momento que nós estamos vivendo agora, momento de grandes desafios para a nossa existência. Vampirismo foi um termo cunhado pelo professor e filósofo espírita José Herculano Pires, quando ele analisa e se utiliza da metáfora do vampiro para designar aqueles espíritos extremamente inferiores que sugam as energias daqueles que lhes caem nas malhas. Então hoje nós poderíamos elencar uma série de circunstâncias, de problemas com as quais o ser humano está envolvido e que faz com que ele se alie a esse mundo paralelo, mundo espiritual, que influenciamos e eles nos influenciam também. Então as influências espirituais de toda e qualquer sorte, as obsessões, os vampirismos, um processo mais contundente de fascínio obsessivo, os apocalipses, que são as situações prementes pelas quais países passam atualmente, não é? As falsas profecias que vêm em cima desse conflito, e os pseudo-sábios que estão em abundância por aí, e a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar também dentro do movimento espírita, porque é um momento difícil esse. Então, é possível ter uma visão de mundo diferente com o espiritismo? O que acham? Sim? Levantem a mão, quem acha? Eu também. Quem acha que não? Ninguém. Tá bom, ótimo. Olha só o que Allan Kardec diz para nós. Suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha, a observar uma vasta extensão da planície em redor. Num espaço de poucos quilômetros, pouca coisa poderá abarcar. Porém, lá do alto de um golpe de vista, verá toda a paisagem, com toda a riqueza de detalhes. É como se nós fôssemos ao prédio mais alto. Qual é o prédio mais alto aqui de Guarulhos? Não conhecem? Não? Não tem? Ah, deve ter. Né? Não tem muito prédio em Guarulhos? Tá bom. Então digamos que a gente acha um prédio aí de 20 andares, em algum lugar de Guarulhos. Não, mas tem sim as construções novas, né, atualmente. Perto do Bosque Maia. No Bosque Maia. Pronto, tá vendo? Só, encontramos. Então a gente vai encontrar um prédio lá no Bosque Maia, a gente vai subir lá no último andar, ou no terraço, né? E nós vamos visualizar a cidade de Guarulhos, né? Então, na frente, dos lados, atrás, dá para a gente ter uma visão assim de conjunto, mas também ao mesmo tempo alguns detalhes, né? Escaparia a visão daquele que está lá no térreo, tudo aquilo que aquele está lá em cima está tendo condições de visualização, concordam? Muito mais uma montanha, né? Então, para que nós possamos ter uma visão de mundo concernente àquilo que o Espiritismo está apresentando para nós, de graça, né? É preciso que a gente tenha condições e vontade de subir a montanha.
Se nós ficarmos no resto do chão, nós vamos ficar acreditando que o mundo vai acabar daqui a alguns tempos. Porque são tantos os sinais disso, querem alguns, né? Mas eu estava pensando outro dia uma coisa, pensem junto comigo. A geração dos nossos pais e avós e bisavós viveram duas grandes guerras mundiais, não é verdade? A Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, né? E a segunda de 39 a 45. Aliás, a segunda foi a continuidade da primeira, porque não teve vencedor, teve só a assinatura de um armistício, né? Muito bem. Já pensaram se a geração dos nossos pais, avós e bisavós tivessem internet, computador, tablet, celular? O que eles iriam ser levados a acreditar? Que o mundo ia acabar. Porque olha só o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Metade, 1/3 da juventude europeia foi dizimada na Primeira Guerra, nas trincheiras europeias, não é isso? Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o bombardeio lá de Pearl Harbor, que acabou com todos os navios e submarinos e porta-aviões dos Estados Unidos, naquela ilha do Havaí, né? Isso assisti hoje, por isso que a minha memória está boa, pela televisão. História da Segunda Guerra Mundial. Bem, mas fora isso, 2 grandes bombas atômicas que caíram no Japão. Já pensaram, hoje a gente assiste em tempo real. Eu me lembro que quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, nós assistimos em tempo real, parecia um jogo de videogame, lembram-se disso? E já pensaram, se os nossos queridos assistissem as 2 bombas caindo ali? Que horror! Todos seriam levados a acreditar que o mundo ia acabar, né? Por isso, nós temos que ver as coisas do alto. Nem sempre aquilo que está ocorrendo sinaliza algo para o nosso pensamento restrito, né? Nós temos que ter amplitude de pensamento. Eu falei que os conflitos maiores estão do lado do Atlântico, sem dúvida nenhuma. Do lado de cá nós estamos com outros desafios. América do Norte, Central e do Sul, outros desafios. Do outro lado do Atlântico, a situação está pegando lá, né? Está terrível, não é verdade? Então, o que está acontecendo do lado de lá? O que está ocorrendo, porventura, poderá ser a herança de todos esses conflitos gerados ao longo de tantos anos, tantos séculos de guerras que aquelas pessoas criaram entre si, não é verdade? Não só a Europa e a África, mas principalmente o Oriente Médio. Quem diria que a Síria, por exemplo, iria se autodestruir? Eles estão num processo de autodestruição constante, diário, né? Ontem, palestrando lá em Santana, uma das pessoas fez a pergunta e ela disse assim, o que vai acontecer com o surgimento do Estado Islâmico, por exemplo, né? Por que essas pessoas apareceram, de onde que elas vieram, de onde que esses espíritos vieram, o que pode acontecer no futuro? Existe um trecho do Livro dos Espíritos que define absolutamente essa questão. Está ali no livro 3º do Livro dos Espíritos, as leis morais, particularmente a lei de progresso. O item é povos degenerados, né? A pergunta de Kardec. Kardec vivenciou todas as guerras da segunda metade do século XIX, principalmente no seu país. Leon Denis, o filósofo espírita que sequencia o trabalho de Kardec, vivenciou em Paris a Primeira Guerra Mundial. Então, vejam só, qual é a pergunta que Kardec faz aos espíritos? Por que existem povos que, quando alcançam um determinado progresso intelectual, social, tecnológico, a civilização está maravilhosa naquele país, de repente acontece alguma coisa, parece que eles voltam para trás, eles negam tudo aquilo que fizeram até então e voltam, né, lá para trás. E eu me lembro de um outro livro, de um italiano, me parece que não tem a tradução ainda aqui no Brasil, eu estava assistindo um comentário desses, assim, de TV.
O livro chama-se O Califado do Terror, né? Então é mais ou menos a representação do que seja o Estado Islâmico. A resposta dos espíritos sempre aconteceu, sempre houveram, sempre existiram nações que alcançaram o ápice de um certo progresso, porém voltaram, fizeram o caminho de volta e voltaram para o seu horizonte de vida tribal. Então é mais ou menos isso que está ocorrendo naquela região. Síria, Iraque, Afeganistão, né? Eles parece que negaram tudo que conseguiram e estão voltando a ser tribais. Então, o que nós podemos ver aí? Que houve um progresso estritamente material, mas não houve progresso moral nem religioso, porque permaneceram estagnados nessa questão. E deve haver muito mais coisas que nós ignoramos hoje, mas que somente os benfeitores espirituais superiores sabem. Porque por mais que a gente queira respostas, muita coisa a gente não vai ter agora. Porque o nosso conhecimento não dá para alcançar todos os problemas e todas as angústias que o ser humano vive hoje. E também no nosso Brasil. Já se perguntaram quem somos nós, brasileiros? Quem somos nós? O Brasil tem só 500 e poucos anos. De onde nós viemos? Alguém sabe de onde veio o seu espírito? Não? Não? Não sentem afinidades com determinadas culturas, determinadas épocas, como se fosse um déjà vu? Déjà vu, vocês sabem o que é, né? O já visto. Então, aí. Não sei o que vocês fizeram. Não é? Aquele é João Evangelista. Palavras do seu Evangelho. Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber naquele momento, né? Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco, estará em vós. Ele ficará convosco, estará em nós. Olha só, aquilo que 2.500 anos de filosofia não descobriu, o Espiritismo descobriu, a verdade. Mas o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Vos ensinará todas as coisas, porque no tempo de João não era possível ensinar tudo. A ciência, mal e mal, estava começando com Aristóteles, um pouco antes, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, porque durante toda a Idade Média o ensinamento de Jesus sofreu alterações muito grandes, prementes. Na construção da teologia católica, o ensinamento de Jesus acabou se perdendo. Fizeram de Jesus uma divindade mitológica, né? Tiraram Jesus da nossa convivência. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento, diz Emmanuel. Todas elas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo. E no tradicionalismo de todas, palpita a visão sublimada de Jesus, esperada em todos os pontos do globo. Olha só, Jesus sempre foi esperado. Lá em Delfos, numa cidade grega, onde existia um oráculo, né? Onde Alexandre o Grande ia, vez por outra, consultar os deuses para saber das suas conquistas, né? Se era viável conquistar determinado lugar, se ele tinha o apoio dos deuses, etc. Havia um nicho, um espaço e um nicho ali vazio, mas tinha uma placa dizendo: dedicado ao Deus desconhecido. Porque muito embora os antigos venerassem as suas divindades, eles sabiam que poderia existir uma outra divindade que eles não sabiam exatamente quem era, mas sabiam que existia. Então Jesus sempre foi esperado em todos os pontos do globo, em todas as culturas. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, diz Kardec, pode com mais forte razão
suscitá-los para as verdades morais que constituem elementos essenciais do progresso. Portanto, o Apocalipse é revelação, revelação que foi escrita por um evangelista, é atribuído o Apocalipse ao evangelista, mas não sabemos exatamente, os historiadores não afirmam com certeza que o Apocalipse foi escrito por João Evangelista. Sabiam? Sabiam disso? Então, a história que está sendo escrita, supõe-se, ou existe uma hipótese, de que João Evangelista realmente escreveu o Apocalipse, mas não se sabe com certeza se foi ele. Por quê? Porque os textos diferem fundamentalmente o estilo, a linguagem, o idioma, né? Parece ser de pessoas diferentes. O Evangelho, as duas epístolas e o Apocalipse, que coube supostamente a ele escrever. Mas quando nós lemos ali o Apocalipse, parece que ele está prevendo a destruição de um determinado lugar. Ele fala sobre a besta, ele fala sobre a prostituta, numa linguagem alegórica, né, figurada. Na verdade, quando nós vamos entender melhor aquilo, ele está se referindo a Roma. Então, Roma era a besta. E Roma ascendeu, foi um império absolutamente grandioso, enquanto tal, depois começou a descender, né? E infelizmente se destruiu a si própria, destruiu-se a si mesma, implodiu, né? Mas legou para nós uma herança extraordinária de conhecimento, de arquitetura, de política, enfim, tudo aquilo que os romanos deixaram para nós, nós temos até hoje na nossa civilização, né? Mas, enfim, parece que o Apocalipse foi realmente dirigido a descrever o que seria a queda do Império Romano. O livro dos Espíritos, na questão 19, diz que o homem poderá, pelas investigações científicas, descobrir alguns dos segredos da natureza. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Por isso que as previsões que alguns lançam são meras hipóteses e meras suposições, né? Se a ciência não embasa, se a ciência concretamente não diz que aquilo é realmente verdadeiro, então sem dúvida nenhuma que nós não devemos seguir. É deixar ali de stand-by, né, esperando para saber se realmente lá na frente nós vamos encontrar algum fundo de verdade naquilo que está sendo apresentado para nós. É um alerta que os Espíritos fazem, não é? O homem adentrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Sim, sem dúvida nenhuma, mas não agora, porque agora nós ainda precisamos de faculdades que não possuímos, né? Então, se nós somos habitantes de provas e expiações, lógico que alguns mistérios, entre aspas, que estão ocultos para nós e que nós não temos condições de desvendar, no futuro serão desvendados. Eu me lembro de um livro que Divaldo Franco psicografou. Eu não me lembro o espírito, o livro chama-se Atualidade do Pensamento Espírita, talvez se alguém lembrar, mas me parece que foi Viana de Carvalho, né? Então, a pergunta que se fez é um livro de perguntas e respostas. Esse livro foi organizado por Washington Nogueira, que é um pesquisador da vida de Divaldo, e ele compila várias obras de Divaldo e ele separa em determinados assuntos. Então, a atualidade do pensamento espírita traz uma pergunta para o espírito Viana de Carvalho. Será que nós vamos conhecer a fundo a nossa história em algum dia? Aí ele diz assim, ou melhor, vocês não têm condição de conhecer a história realmente como ela é. Né? Por quê? Existem faculdades que ainda nós não possuímos, mas existem ainda muitas respostas que nós não podemos obter no presente momento. Talvez chocaria a nossa sensibilidade? Eu acredito que sim, porque muitas coisas que a gente descobre hoje lá da antiguidade nos horroriza até do século XX, o que se dirá, o que está por trás, por exemplo, de determinadas ações que os estados hoje praticam, não é, para que os seus representantes mantenham o poder. Mas sem dúvida nenhuma que por trás de todo e qualquer
Estado ou representante, presidente que seja, ou ditador, por trás de tudo isso está as mãos de Deus. E nada acontece sem a autorização dos seus próprios desígnios, né? Muito bem, então vamos andar mais rapidamente. Quase todos os conhecimentos humanos têm sua origem na história da filosofia, quase todos, 99,9%. O impulso para filosofar é a surpresa, a admiração que objetos e eventos podem provocar no ser humano. As diferentes teses filosóficas que vão sendo criadas ao longo dos séculos, nós falamos aqui de 2.500 anos de história da filosofia, reflete a tentativa de explicar, por exemplo, as causas dos eventos ou de enquadrá-los num princípio geral. São tentativas que os filósofos fizeram no passado e continuam a fazer agora. Agora nós estamos vivendo, em filosofia, movimentos existencialistas. A grande maioria desses movimentos são movimentos ateus. E eu já vou dizer já o que está passando pelo mundo aí, né? A filosofia causa espanto. Para boa parte das pessoas trata-se de um assunto especializado e por isso mesmo desinteressante. Eu já ouvi dizer até que filosofia é para as pessoas das altas esferas intelectuais. Não é, não. A partir do instante em que nós temos interesse em pensar, em raciocinar, em refletir, nós estamos filosofando, não é verdade? Filosofando com atitude filosófica, contrariando uma verdade pouco tomada a sério, por exemplo, né? Nós temos a necessidade de desenvolver o senso crítico, porque jamais se delega a função de pensar. Ninguém pode pensar por nós. Nós é que precisamos pensar com liberdade de consciência. E a filosofia espírita é o grande libertador das consciências humanas, porque oferece para nós condições não só de pensar, mas também de nos consolarmos em sabendo que nós estamos aqui, nessa vida material, apenas temporariamente falando. A nossa vida real não é aqui. Nós estamos aqui em compromisso. Haverá um momento que nós vamos nos despir dessa roupagem, vamos voltar para o mundo de onde nós viemos, né? E vamos prosseguir a nossa jornada eterna, não é? Plotino, o neoplatônico, ele dizia que o ser humano é o grande viajor do infinito. Olha que expressão bonita. Então nós somos viajores do infinito. Isso que está aqui hoje, nesse momento atual, a nossa existência atual não é aquela existência muitas vezes que a gente pediu, né? Mas é necessária para que nós possamos evoluir, crescer, alcançar outros degraus maiores, não é verdade? Concordam? Sim? Eu sabia que iam concordar. As consequências, portanto, do não exercício do pensar, especialmente da omissão crítica diante da vida, nos são bem conhecidas. Nós não podemos abrir mão da crítica. A crítica não é fazer maledicência, gente. Crítica é a gente ter um senso apurado das coisas e questionar, perguntar sempre o que é, como é, por quê e para quê. Sempre. Quando nós assistimos uma notícia de televisão, por exemplo, ou quando vem pelo tablet ou celular, que seja, aquilo é realmente verídico? Aquela notícia é verdade? O que está embutido por trás daquela notícia? Né? Os chineses vieram aqui para o Brasil, um exemplo. Eles vão dar milhões de dólares para o governo brasileiro para construir uma estrada que sai lá do Peru, vai atravessar a Amazônia e vai chegar nos portos da costa brasileira. Milhões não, bilhões de dólares. Aí alguém perguntou para eles, mas por que vocês estão fazendo esse investimento aqui? O que vocês lucram com isso? Não, porque precisa ter um transporte que vem do Peru para o Brasil e para os portos. Para levar o quê para os portos? Já pensaram nisso? Sabiam disso ou não? Sabiam? E o que eles pretendem levar para os portos, para fora do Brasil? Madeira da nossa Amazônia. Madeira. O povo brasileiro sabe disso? Não.
O que foi falado? Ah, não, nós vamos construir de lá para cá. O que os chineses vêm fazer de lá aqui? Não é verdade? Então, atentemos para essas coisas, não é? Quem que está atento para isso? Os movimentos ambientalistas. Conhecem algum? Greenpeace. Esses são ferozes, né? Ferozes, contundentes defensores da nossa Amazônia, principalmente, né? Tem a WWF, SOS Atlântica e o próprio Sebastião Salgado, que eu citei aqui, ele replantou toda uma área de fazenda que era da sua família, ele chamou de Instituto Terra, né? Então ele replantou 600 acres de terra, né, que tinha sido quase destruída pela pecuária, que é o que está acontecendo no nosso Brasil, lá no Mato Grosso, etc. e tal. Então, veja só, nós precisamos exercer a nossa cidadania, nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam. Ah, mas Sônia, mas o que eu vou fazer aqui? Né, eu moro aqui tranquilamente e tal, posso fazer muito, pela internet, por exemplo. Né, eu posso agregar valores de cidadania quando eu me comunico com o deputado que eu elegi. Né? Eu vou conversar com ele, vou dialogar com ele, vou fazer parte de instituições como essas, Greenpeace e tantas outras, não é? Que me levarão sempre a aprender a perguntar, mas ao mesmo tempo a colaborar para que meu país cresça da forma correta, né? A filosofia é assim, um saber que incita o pensamento a despertar-se sempre. Então está sempre desperto, né? Ou desperta, para todas as questões que envolvem a nossa vida, a vida do nosso país, a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Com a filosofia espírita é o mesmo, composto de princípios eternos e imutáveis, Deus, Espírito e Matéria, traz o verdadeiro conhecimento porque buscaram em 2.500 anos de história da filosofia. Então, olha só, o verdadeiro conhecimento trazido pelo Espiritismo, ele é inabalável diante das mudanças que ocorrem à nossa volta e sempre presente em nossas vidas. Ele difere do senso comum. O que é senso comum? Opinião, mera opinião, né? Ou seja, dos fatos e acontecimentos que nos cercam e que definem o nosso cotidiano, porque ele lida com princípios eternos. A filosofia espírita é feita de verdades eternas, de princípios eternos e imutáveis, os quais vamos compreender no alcance a partir da nossa própria evolução intelecto-moral. Ah, Sônia, princípios eternos e imutáveis, isso quer dizer que a ciência então não vai evoluir? O que vocês entenderam disso? Evolui ou não? Sim? Sim. Então, por que são princípios eternos e imutáveis? Os princípios dão a direção, mas podem ser eternos e imutáveis. Exatamente, eles dão a direção, não é, João? São imutáveis porque não estão sujeitos à mutabilidade do nosso plano evolutivo. As leis divinas são imutáveis. Isso quer dizer o quê? Que existe ordem nas leis divinas, não é? As leis divinas criadas por Deus que estão aqui na nossa consciência, elas viverão para sempre, né? Não estão sujeitas às mudanças que ocorrem à nossa volta. Percebem? Portanto, ela não está sujeita também às opiniões dos homens. Não devemos confundir espiritismo com doutrinas espiritualistas que não buscam a verdade, senão a verdade delas próprias ou daqueles que as criam. Espiritismo é coisa séria, não é conhecimento estanque, parado no tempo, mas também não é um conjunto de opiniões, as mais diversas acerca do que seja a vida, a morte, o mundo espiritual, a vida em outros planetas, já que a casa do Pai é imensa. Cuidado com isso, né? Muitas pessoas querem enxertar no espiritismo determinadas ideias que circulam por aí. Mas a experiência dirá que realmente nada tem a ver com filosofia espírita, que é reflexão e que é crítica, portanto, né? O trabalho filosófico que nós fazemos conosco ao adquirir conhecimento significa retomar, reconsiderar dados disponíveis, revisar, analisar, examinar,
prestar atenção. É isso que significa cercar-se amorosamente do saber. Então, a partir do instante em que nós fazemos esse exercício, nós estamos nos acercando do verdadeiro saber, né? É um exercício de raciocínio. Filosofia não é um conhecimento, um conjunto de conhecimentos prontos, um sistema acabado, fechado em si mesmo, mas um constante ver, rever, que permite o desenvolvimento e a evolução, né? Desde que seja feito em bases firmes. Reflexão é o que qualifica o conhecimento filosófico. E essa reflexão tem que ser um exercício profundo e sério. Ela tem que ser crítica, e criticar aqui significa não se conformar com explicações já fornecidas sobre o nosso mundo e a realidade que nos cerca. Então, não existe conhecimento, ou seja, opinião acabada. Existe conhecimento que deve ser desenvolvido, né? O filósofo, todos nós que aqui estamos somos filósofos, ele não para de questionar. Ele tem um espírito inquiridor, inquieto, investigativo. Criticar, portanto, abrange duas características básicas. Nós não estamos aqui dizendo, alentando contra a obediência. Nada tem a ver uma coisa com outra. Obediência é o consentimento da razão, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência, conhecimento, consentimento da razão. Isso quer dizer que eu estou pensando e estou aceitando determinados fatores circunstanciais à minha volta. Mas eu tenho que estar consciente, racionalmente disso, né? Então, aqui também existe crítica. Quando eu concordo em obedecer às leis de um país, por exemplo, às orientações de uma casa espírita, as determinações de um prédio, de um edifício, por exemplo, tudo aquilo que cerca a nossa vida, a nossa existência, a Constituição do nosso país, as leis que definem o nosso país. Isso é obedecer, né? Mas questionar fundamentos, ideias, causas e os efeitos de um fenômeno, julgar esses fundamentos ou ideias como aceitáveis ou não, é a nossa obrigação. Por exemplo, a Constituição de um país, ela não é estanque. A Constituição tem que evoluir e acompanhar o progresso humano. A única coisa que vai se modificando nas leis humanas é isso, não é? A Constituição humana de um país, ela é humana, portanto, ela tem que se alterando com o passar do tempo para atender às necessidades das populações daquele país. As leis que nos dirigem, municipais, estaduais, a mesma coisa. E nós, como cidadãos, nós temos o direito de interferir para chamar para nós uma vida melhor. Por isso nós temos que estar sempre em contato com o deputado, com o prefeito da sua cidade, com o vereador, não é? Nós não podemos mais ter uma vida acomodada. Nós temos que participar da vida do nosso país, da nossa cidade, do estado e do país. A filosofia quer encontrar o significado mais profundo dos fenômenos. Não basta saber como funcionam, mas o que significam na ordem geral do mundo humano. Então, o que é fenômeno? É tudo aquilo que acontece à nossa volta. Isso é fenômeno, não é apenas o fenômeno de ordem mediúnico. O fenômeno são todas as ações que o ser humano pratica, né? E a filosofia quer encontrar o significado disso. Por que as pessoas agem em um determinado momento, por exemplo, né? Em determinadas circunstâncias. O espanto é algo que está sempre presente na incompreensão, diante da incompreensão das coisas, está no início da filosofia. O filósofo sente atração pelo saber, ele sai do senso comum em busca da solidez do conhecimento. O primeiro gesto que um ser humano faz, quando ele não conhece alguma coisa, ele é tomado por um sentimento de admiração. Então, esse é o primeiro passo para ir em busca do conhecimento real. É o que faz o cientista, por exemplo, não é? Estamos agora em busca da vacina contra a dengue. Muito bem. O cientista é aquele que vai descobrindo, desvendando cada vez mais parcelas do saber para que ele possa acessar um conhecimento verdadeiro que vai levar à elaboração de uma vacina contra a dengue. Quando as respostas se tornam incompletas, não mais satisfazem,
Então busca-se outras referências, é o exercício do pensamento a caminho das causas do fenômeno, né? Então, foi a pergunta que aquela pessoa fez ontem. Por que do Estado Islâmico? Nós não sabemos dizer o porquê do Estado Islâmico. A gente pode supor que foi um conjunto de situações criadas naquela região e que já vem vindo de séculos, né? Mas respostas, é isso, nós ainda não temos. Ah, mas então o que faz a lei de causa e efeito? Nós não podemos ter essas respostas simplistas a todo momento. Ah, é a lei de causa e efeito. Lei de causa de efeito de quem, para quem, quando e por quê? Calma, tem muita coisa que a gente não vai ter resposta ainda, né? Somente no futuro. Porque falta o quê? Falta um senso, né? Como diz o livro dos Espíritos, falta um senso. O que é isso? Falta qualquer coisa em nós ainda, o progresso que precisa ser realizado, para que a gente possa ter a resposta definitiva para tantas coisas que envolvem o mundo hoje. Ah, mas é a transição. Essa é uma outra resposta simplista. Todos os momentos graves pelas quais a humanidade passou foram momentos de transição. Por exemplo, a queda do Império Romano para o tempo da cristandade. Foi um processo terrível. Imagina, caiu o Império Romano que sustentava toda aquela região, financeiramente, intelectualmente, artisticamente, tudo. Roma fazia tudo pelas pessoas. E, no entanto, quando Roma cai, invadida pelos bárbaros, as pessoas ficam, e agora? Né? Aí vai surgindo gradativamente a igreja que vai, enquanto detentora de poder temporal, não só espiritual, tentando substituir Roma. Mas já vivemos antes disso? Lógico que também antes disso aconteceu. Durante a Idade Média, sim, acabou o período medieval e entrou a Renascença, outro período de transição. Então, hoje em dia, nós vivemos cotidianamente transições. Minha vida que não era mais daquele jeito, agora é deste. Que não será mais amanhã, não será deste, será outro. Então, nós estamos sempre transitando pela evolução. Nós não podemos dar uma resposta acabada para todos os eventos e fenômenos que acontecem na nossa civilização. Porque eu volto a dizer, tem muita coisa que a gente ainda desconhece, né? E cujas respostas não serão para o plano de provas e expiações. Nós ainda estamos em busca da verdade, mas sabemos que o bem que é desenvolvido através da ética, da moral, e que nos leva a um entendimento maior do que seja a vida, a natureza, a beleza que nos cerca, tudo isso é um processo ascensional de conhecimento, de entendimento, percebem? Então nós estamos nesse processo de transição para o entendimento pleno do que seja isso aqui, né? Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês não sentem, desculpe chamar de vocês, mas vocês não sentem que, como se nós estivéssemos agora passando por um funil? Sentem? É como se tudo aquilo que não prestasse, que não valesse a pena, estivesse ficando lá atrás, não só a nossa bagagem pessoal, mas tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que não tem valor substancial, valor ético, valor moral, valor de sentimento, de afeto, de amor. Parece que está sendo tudo largado lá atrás e nós estamos entrando no funil. Populações que a gente acha que iriam nos acompanhar, não estão acompanhando, estão se afastando, né? Então é como se nós estivéssemos entrando no funil. Talvez as guerras sejam um processo de seleção. Talvez o Estado Islâmico seja um instrumento de seleção. Isso é só uma hipótese, não estou afirmando. Mas tudo leva a gente a pensar.